A gente já está na 10ª semana, tá? Na verdade é a 11ª, mas a gente está contando, a gente conta a 10ª essa semana. A gente vai falar sobre magnetismo hoje e a corrente elétrica, tentar juntar essas duas coisas. A gente não vai conseguir juntar as duas coisas nessa aula, mas na aula que vem acho que consegue, viu? Mas aí Letícia pode acompanhar pela gravação, pode reassistir a aula, fica beleza. Tá bom. Só lembrando, reveja o edital lá do trabalho do semestre, tá? Que está no site, olha as datas direitinho, para você fazer o que você tem que fazer a tempo. Se você não se organizar com antecedência, não consegue fazer de última hora. Então você tem que fazer um mapa mental, você tem que depois gravar uns 10 minutos assim, você explicando o seu mapa mental, né, explicando, dando os detalhes, ou seja, o mapa mental ele é só uma plataforma para você falar em cima, então você vai conversar usando o mapa mental. O mapa mental, eu botei os vídeos para você assistir, tem 5 vídeos lá, você deve assistir esses 5 vídeos logo, tirar do caminho, de pegar um papel grande e começar a se organizar. Alguns alunos meus estão tentando fazer mapa mental em plataforma digital, não fica tão bom quanto o mapa mental feito em papel e lápis, entendeu? Eu posso até te mostrar um que o aluno está trabalhando. Veja aqui, ó. Esse aqui é o mapa mental que ele está trabalhando. Já estava até aberto aqui, não precisa nem abrir de novo. Tá vendo? Tá vendo aí? Sim, professor. Ô, Letícia, boa noite. Então, esse aqui Boa. é um exemplo de um mapa mental que o aluno já está fazendo, sabe? Eu estou gostando desse mapa mental, ele vai ficar bem colorido, tem muita informação, vai permitir que ele vá conversando. Faltam algumas coisas ainda que eu vou dando um toque para ele colocar. Mas é esse tipo de coisa que você quer. Note que se você vai falar no vídeo, você pode fazer o quê? Dar um zoom na área, né? Falar aqui, olha, nessa área aqui, né? Eu tenho isso, blá blá blá, que depende essas 3 coisas aqui, que vai explicar o fluxo magnético. O fluxo magnético e vai falando, né? Chegar até as aplicações, né? Então ele tem aplicações aqui em transformador, assim por diante. Então, eu tô imaginando gastar uns 10 minutos aí para explicar tudo do mapa mental. Pronto, eu não sei se você pegou a aula de hoje, é sobre o magnetismo, tá? Muito bem. Então, a gente falou sobre a corrente estacionária, né? E agora eu vou falar sobre a corrente estacionária junto com o campo magnético. Então, digamos aí que você tem um condutor, né? E aí você tem uma carga. A carga você enfia de um lado, ela sai do outro, é isso que faz essa corrente ir, né? Então, vamos aqui fazer justamente isso. Opa, observe o seguinte, isso aqui não é a história toda. Tem mais para essa história. Então a gente vem falando sempre sobre uma carga que compõe uma corrente que atravessa um fio. Tem mais dessa história, ok? Então esse só foi o início. Pensando em o que mais, é algo desse tipo aqui, ó. Você tem uma carga e ela atravessa o fio, ó. Mas tem que perguntar o que é isso? Que diabos é esse disco aqui com essas linhazinhas? O que é que isso aqui significa? A gente pode até passar de novo. Não? Note que já tem uma dica aqui no canto, ó. Tá vendo? Você deve reconhecer aquele objeto. Que objeto é aquele? Quem viu? Quem diz? Um objetozinho que apareceu aqui no canto direito, embaixo. Volta aí, por favor, professor. Vou voltar. Não? Que objeto é esse? Agora eu vi. Botou logo no canto, professor. Eu tava focado no vermelho lá atrás. Distrai. Que objeto é aquele? Continuo sem saber o que é. Parece, sei lá, uma vasilha de madeira, sei lá. Não... A gente vai olhar mais tarde. Então vai que o movimento da carga do elétron depende da vasilha de madeira. Depois a gente olha isso. Ok, então essa é a ideia aí, que tem mais coisa. Essa mais coisa, ó, e olha que animação ruinzinha, né? A gente tem que observar isso. Essa coisa que está aqui, você vê que ela vai por fora do fio, né? Então, depois a gente vai ver mais sobre isso. Bem, desde de muito, né, sabe-se que se você escava muito a terra e você começa a achar muitas rochas, tem certas rochazinhas que têm umas propriedades diferentes, né? Então o pessoal descobriu que se você pegar uma dessas rochas e você quebrar ela em um formato mais comprido e você pendurar ela de um fio, tá? Então ela roda, roda, mas para em uma direção específica.
né? Se você prestar atenção, você vai ver que essa rocha vai ter se alinhado na direção do sul para o norte, nessa direção. Ok? O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que em tese, se você fosse seguindo a direção, né, você ia acabar lá no Polo Norte. Então, eu botei simbolicamente aqui uma casinha de um velhinho muito gentil que tem lá no norte, né, para a gente lembrar lá dessa região. Ok? Então, se você for seguindo, você vai dar nessa posição do globo terrestre. Bem, isso começou-se a perceber, né, desde a Grécia Antiga. Então, esse vaso está aqui simbolizando os gregos. Então, os gregos foram os primeiros a detectarem essas pedrinhas e começaram a perceber que uma empurrava a outra, assim por diante. Tinha várias propriedades. Decidiram também, né, que iam marcar uma das extremidades desse objeto. Geralmente ele é pintado de vermelho, tá? Se você já percebeu, esse objeto ele permite você fazer navegação. Ele aponta em direção ao norte. E para um bom entendedor, isso se traduz no seguinte, né? Então, o rapazinho que está com a pedrinha pendurada, ele falou, olha, essa ponta aqui está apontando para o norte, então eu vou chamar ela de norte. Então ele passou a chamar essa extremidade de norte e pintou de vermelho. Né? Você percebe então que isso é uma bússola rudimentar que ele tem. Aquela figura que apareceu lá antes foi da bússola. Então, essa bússola ela é feita com um pedacinho dessa rocha, ou então algo parecido, que tem as mesmas propriedades, e ela tem um cantinho, um ladinho aqui dessa agulha, que é chamada agulha, pintada de vermelho. Essa agulha é justamente o norte da bússola, e isso vai apontar na direção do norte. Isso foi primeiro feito em 1260 depois de Cristo. Ou seja, a gente está falando aí da Idade Média, né? Plena Idade Média. Então, na Idade Média, o pessoal começou a perceber que a bússola serve para navegação. Bem, se você pega essa pedrinha que tem um ladinho aqui pintado e você aproxima ela de qualquer objeto de ferro, você vai perceber que isso é atraído. Ok? Se você pega e aqui, ó, na segunda linha, pega uma desses objetos e traz para o outro com o lado vermelhinho apontado para longe, tá? Você tem uma situação. Se você pega outra dessas e bota o lado vermelho com o lado vermelho, você tem outra situação. Então você tem atração, e a gente vai começar a chamar esses polos de norte, de acordo com o batismo aí, esse aponta para o norte, então é o norte. Então a gente percebe o seguinte, que o norte vai atrair o sul, né? E o norte vai repelir o norte. Você deve reconhecer que a gente está falando sobre um ímã, né? E que esse objeto aqui é a nossa bússola, que é feita com um ímã. E agora eu pergunto a vocês aí, tanto a Letícia como a Vitor, ó, se você pegar um ímã e aproximar de uma carga positiva, tá? A carga positiva vai ser atraída ou repelida? Como é que fica? Carga. Eu peguei o ímã e coloquei perto de uma carga. Esse N esse N é o norte, né? O S é o sul. Todo Vai ímã ser tem dois atraído, pontos. então. Então a possibilidade de ser atraído, você concorda aí? O norte atrai a carga positiva. Exatamente. Vitor Porque concorda? Diga, explique, Letícia, pá. ele é magnetizado negativamente. Então, como ele é negativo, o oposto se atrai, né? Aquela regra já estava. Tá, então você acha que o norte é o oposto da carga positiva, não é isso? Exatamente. Confere. E você, Vitor? Professor, eu não tenho opinião formada por enquanto, não. Eu acho que eu vou com o relator aí. Eu acho que
Ele atrai. Tá, então os dois estão errados. Não atrai. Então, se não atrai, faz o quê? Repele. Tá errado também. Então, Não faz. não atrai, nem repele. Ah, Então, o que acontece? nada. Não, Nada. agora não funciona. Ó, o mais absoluto nada acontece. Ó, porque o norte é o norte de um ímã, é uma propriedade magnética, e a carga é positiva, a carga está parada aqui, ela é positiva, é uma propriedade elétrica. Então, quando você fala positivo e negativo, o positivo atrai os negativos, e o negativo atrai o positivo. O norte repele o norte, o sul, né, e o norte vão ficar atraídos, mas é duas coisas diferentes, eles não tem ligação assim, quanto nessa configuração. Ok? Então, o norte não repele nem atrai a carga parada. Não importa se ela é positiva ou negativa, não vai ter interação nenhuma. Ok? Então, fique atento aí, porque isso aqui eu já vi em avaliações de concurso e coisas desse tipo, justamente que é uma pegadinha básica para ver se você tem um entendimento, né, do material. Muita gente passa batido aí, você não vê isso tratado em livro. Ok. Então, se você pega uma dessas barrinhas que a gente está chamando de ímã, é um ímã natural, é uma rochazinha, uma magnetita, você pode encontrar, quebrar ela em um pedacinho, que é mais, eu coloquei como se fosse uma barra, porque hoje em dia a gente já fabrica ímãs de várias formas, eles são em formato de barrazinha, muitas vezes, né? E se você pegar uma bússola e colocar nessa posição, você vai perceber o seguinte, ó, o norte atrai o sul da agulha. Então a agulha fica assim, ó, ela aponta para longe do norte do ímã, ok? Você pode então movimentar essa bússola, botar em outra posição. Se eu puxo mais para cá a bússola assim, ó, aí acontece o seguinte, a bússola começa a apontar mais para cima, ok? Por quê? Porque agora tem a influência do norte, dos dois polos e dois polos aqui, então isso vai ter uma influência. Se você for movimentando ela, você vê que em diferentes posições ela aponta na vizinhança da barra para lá e para cá, né, seguindo uma certa lógica. Então, para a gente perceber o padrão, vamos encher isso aí de um bocado de bússola. Então, se você enche de um bocado de bússola, você percebe isso assim, ó. Isso é verdade, se você pegar e colocar perto de um ímã uma bússola e for movimentando, ela faz justamente esse contorno assim, ó. Isso sugere uma linha, então a gente pode adicionar uma linha, ok? Tem algum tipo de linha passando aqui, ó, e a bússola está mostrando o caminho dessa linha. A gente vai chamar esse tipo de linha de campo magnético, ok? E como acontece na parte de cima, isso é simétrico, a barra é simétrica, então com certeza acontece na parte de baixo. E a gente começa a perceber então que nessa região em torno do ímã aparece um ente que a gente vai chamar de campo magnético. O campo magnético tem um símbolo B, tá? Um símbolo B, ele é um vetor, é um campo vetorial. Então, a gente estudou o campo elétrico, o símbolo era o E, a gente está estudando agora o campo magnético, o símbolo é um B, tá? Eu não sei muitas razões históricas porque é B, mas a tradição manda que a gente chame de B. Ele não é um campo elétrico, dá para ver isso? Vocês conseguem perceber? O que vocês percebem aí de diferença dos campos que a gente viu lá atrás? Ficou ruim aqui, professor. Eu não consegui entender o que o senhor perguntou. Tá. Vitor, você está me ouvindo bem? Eu escutei, eu só não consegui escutar a parte da pergunta. Tranquilo. É porque eu estava verificando se a ligação estava arrastada do meu lado ou do lado da Letícia. Parece que foi do seu lado, Letícia. Então, eu vou falar de novo. E quando você fala, eu também percebo de vez em quando, às vezes, cortado. Tá? Pode ser a posição também. Muito bem. Então, o que a gente está dizendo aqui é, se você pega, bota uma bússola em diferentes posições, isso mostra o caminho que sugere uma linha. Se você traça essas linhas, você começa a preencher o espaço em volta da bússola. Esse espaço tem uma propriedade nova. Qual é a propriedade nova? A orienta as bússolas.
Então, esse tipo de campo a gente vai chamar de campo magnético, porque a gente tem um ímã aqui no centro e nas próprias bússolas eu tenho pequenos ímãs que estão mostrando então o caminho da linha. Então, o campo magnético então a gente começa a perceber, e a gente vê também que ele é diferente do campo elétrico. O que chama a atenção aqui é o seguinte, olha, no campo elétrico, quando você tem assim uma carga, alguma coisa assim, as linhas saem feito um porco espinho, né? Para lá e para cá. E aqui não, elas estão dando uma volta. Então, no caso elétrico, a gente fala que há uma divergência, um espalhamento a partir da carga. No campo magnético, a gente fala que tem uma circulação magnética. Ok? Então, um pouquinho diferente a linha. Eu tenho aqui, experimentos que foram realizados de fato. Então, como é que a gente fez esse experimento? A gente pegou um vidro, tá? Colocou em cima desse vidro um pouco de óleo. Nesse óleo, a gente colocou limalha de ferro. E aí a gente botou uma câmera para filmar isso e botamos um ímã embaixo da placa de vidro. Assim que a gente faz isso, as limalhas, tá, vão se orientando, vão mostrando o campo magnético. Então você vê o seguinte, você tem linhas aqui, que vão de um lado para o outro, mas também tem linhas aqui no centro, dá para ver. Elas não são assim tão distinguíveis em alguns trechos, mas dá para perceber que existe uma circulação aqui. Ou seja, as linhas de campo magnético existem fora do ímã, mas também dentro do ímã. Aqui embaixo eu tenho novamente dois ímãs próximos um do outro, eu tenho o norte e tenho o sul, e as linhas de campo ficam assim, são linhas de campo magnéticas. E na parte de baixo eu tenho dois nortes que foram aproximados, tá? E as linhas de campo já ficam diferentes, Aqui parece que elas estão conectando o norte e o sul, né? Aqui não, parece que as linhas estão, uma não gostando da outra, porque a linha sobe aqui e evita passar pelo lado de cá, lado esquerdo. A linha da esquerda sobe e evita passar pelo lado direito. Tem uma divisória bem aqui no meio, você chega a perceber que existe uma divisória, é como se uma linha não gostasse da outra. Tá? Aqui não, a linha procurou tipo um casamento. Ok? Muito bem. Se você tira esse ímã aqui do centro, aí domina o campo magnético da Terra. E todas as bolsas que eu tinha aqui em cima da mesa agora estão apontando em direção ao Polo Norte. A gente chama isso do campo magnético terrestre. Isso também quer dizer, como essas bússolazinhas aqui mostram a direção do campo, então existem linhas de campo aqui. As linhas de campo magnéticas são assim, na superfície da Terra, elas vão em direção ao Polo Norte bem distante. Como ele está bem distante, você percebe essas linhas como sendo paralelas, tá? Somente próximos dos polos é que você vai perceber que essas linhas estão se aproximando umas das outras. Bem, se você coloca de volta o ímã aqui, ele vai dominar o campo magnético nessa região, tá? E vai orientar as bússolas. Isso já diz logo que o campo magnético vai ficar mais fraco com a distância, porque quando eu te peguei o ímã e afastei ele, quem dominou foi o campo magnético terrestre. Quando eu trouxe o ímã de volta, quem dominou foi o ímã. Então, o ímã vai afetar o espaço em torno. Aqui também eu já desenhei mais linhas de campo para você perceber como é o campo magnético. Note que todas essas linhas aqui, parece que tem uma direção preferencial. Parece que elas estão saindo do Polo Norte e estão entrando no Polo Sul. A gente vai marcar isso nas linhas. Então, se eu desenho com mais detalhe, o campo magnético fica assim. Então a gente pode falar as seguintes coisas sobre as linhas de campo magnéticas. Primeiro, que elas são fechadas. Então, ela dá uma volta. Eu não desenhei, e a gente geralmente não desenha a linha dentro da barra, porque senão o desenho fica muito bagunçado.
se você perceber, cada uma dessas linhas aqui é fechada. Isso é diferente das linhas de campo elétricas, né, que a gente sabe que as linhas de campo elétricas nascem na positiva e vão morrer nas negativas. Aqui não, você está percebendo o seguinte, que elas são orientadas do norte para o sul, na parte externa do ímã. Na parte interna, ela vai ser orientada do sul para o norte. Na parte externa, então, ó, eu tenho uma circulação, tá? Dando a volta aqui, parece que ela nasce no norte, mas a gente não vai falar isso, a gente vai falar que ela emerge do norte. Está emergindo do norte e vai, ó, vai entrar aqui pelo Polo Sul. Uma coisa que é interessante é que a densidade das linhas de campo indica a intensidade do campo magnético. Então, o campo magnético ele é medido nas unidades de Tesla, tá? Então, 1 Tesla, 2 Teslas, assim por diante. Como muitas outras unidades da parte da eletricidade e magnetismo, o Tesla é muito grande. Então, a gente vai tender a achar objetos com poucos Teslas de campo magnético. Um dos ímãs mais fortes que eu já vi tinha 10 Teslas, tá? O campo magnético da Terra vai ser na ordem de 10 a menos 5 Tesla. Então vai ser uma quantidade pequena em termos de Teslas. O Tesla não é uma unidade fundamental do SI, é uma unidade derivada. Isso quer dizer que você consegue escrever o Tesla em termos de outras unidades. Bem, se eu pensar no problema do planeta Terra, tá? Então, o planeta Terra, pelo que a gente viu, né, a gente mostrou que as linhas de campo, elas vão até o Polo Norte. Então, deve ter um campo magnético em torno da Terra. Se a gente colocar o rapazinho aqui na superfície, como ele estava, então ele estava aqui na superfície, ele pendurou aquela barrinha, tá? E a barrinha se orientou do sul para o norte, tá? Então tinham linhas de campo aqui. Essa barrinha mostra a direção e sentido da linha de campo magnética, porque ela foi pintada. Então eu botei um vetorzinho vermelho aqui, mostrando a ponta da barrinha que foi pintada. Isso mostra que o campo, se você botasse uma bússola aqui, ele mostra, ó, o norte é para cá. Bem, se o norte é para cá, como a gente viu, ó, as linhas saem do Polo Norte, do ímã que está dentro da Terra, né, e vão aqui, ó, descansar no Polo Sul, vão entrar pelo Polo Sul. Isso faz com que você tenha a seguinte situação: o Polo Norte geográfico está mais perto do Polo Sul magnético. E o sul geográfico está mais perto do norte magnético. Bem, a questão é, o planeta Terra tem propriedades magnéticas, mas existe mesmo dentro da Terra um ímã que está lá dentro? Se a gente cavar, a gente vai encontrar uma barra de um ímã? Acontece que isso é negativo. Não há uma barra de ímã. Então, de onde vem essa propriedade magnética? Acontece o seguinte: o centro da Terra, tá, a parte interna da Terra, é feita de várias camadas. A camada superficial, conhecida como a litosfera, ela é feita de rocha, né? E vai mudando até você ter mais ou menos um cristal que chama olivina, é um cristal transparente verde. Então, se você cavasse um buraco e fosse se aprofundando, em um certo momento você ia estar quebrando um vidro verde. Esse vidro verde, ele vai descendo a uma profundidade cada vez maior, né? Então, em um certo momento, ele começa a se tornar mais líquido. E aí você vai entrar no manto. O manto vai ter uma camada que vai ser líquida, tá? Devido às altas temperaturas, o manto, que tem muito ferro e níquel, fica líquido.
Então tem esse hiato, né, líquido entre a superfície e o miolo da Terra, o manto interno. O manto interno, então, vai ser uma esfera sólida, né, de ferro e níquel. Então, uma esfera lá que está sólida dentro da esfera que é o planeta Terra. Isso quer dizer o seguinte, que esse objeto que é a Terra, ele não roda todo junto, né? Diferentes partes podem rodar a diferentes velocidades. Então vão ter interações aí que são importantes e principalmente vai ter o esfriamento do núcleo. Com o passar dos anos, a parte interna da Terra vai esfriando sempre um pouquinho. Isso faz com que o núcleo que é sólido vá crescendo cada vez mais. É esse crescimento do núcleo interno da Terra que a gente acha que é o mecanismo que vai criar esse campo magnético em torno da Terra, tá? A gente acha que esse crescimento faz com que hajam mudanças significativas que causam esse campo magnético. A gente vai falar mais sobre isso adiante. Alguma pergunta aí? Não, tudo tranquilo. Tá. Então a gente pode dizer o seguinte: o dipolo magnético, tá, que é uma bússola, se alinha com o campo magnético externo, com o campo magnético da Terra. A bússola, que é o dipolo, mostra a direção e sentido das linhas, tá? Então você pode usar um dipolo magnético para mapear as linhas de campo de outro ímã maior. É justamente o que a gente fez com a bússola em torno do ímã pequeno. Observe a curiosa relação entre os polos geográficos e magnéticos. Se a gente pensa em um mapeamento da intensidade do campo magnético terrestre, esse aqui é um mapeamento que foi feito em 2020, ou seja, ano passado. Aí você percebe o seguinte: altas latitudes está vermelho e perto do Equador está principalmente amarelo. No Equador, né, no Polo Sul, novamente vermelho. Então, de acordo com a minha escala, vermelho é um valor mais alto, amarelo é um valor mais baixo. Então, você percebe que o campo magnético vai ficando cada vez mais intenso conforme eu vou subindo. É o que a gente falou. A densidade das linhas de campo mostra a intensidade do campo magnético. E as linhas de campo são mais densas próximas aos polos, né, como a gente viu no desenho. Ok? Você vai perceber aí que tem uma região diferente aqui, ó. Bora ampliar isso para dar uma olhada, tá? Então, quando eu amplio, eu vejo que isso aqui, ó, é uma anomalia no campo magnético do Atlântico Sul, nessa região, e se estendendo até a região onde está a América do Sul, embaixo do Brasil. Então, essa anomalia magnética, tá, existe nessa região. Você percebe, então, ó, que o Brasil não é um lugar normal. Vocês já perceberam isso? Mas o Brasil não é normal em vários aspectos, viu? Eu sabia que ia ter vir isso, é verdade. Só chamando a NASA aí para dar uma examinada, e principalmente isso é importante aqui na anomalia magnética, porque o que a anomalia faz? Ela faz com que a bússola não funcione? Nada disso. A gente consegue usar a bússola aqui dentro do Brasil, né? O campo magnético é fraco, mas ele não desaparece, né? E qual é o efeito principal? O efeito principal é que quando os satélites vão passar aqui nessa região, tá, eles tendem a encontrar muitas cargas, formando correntes elétricas, que isso é perigoso para os circuitos da espaçonave, do satélite.
Então, o que eles fazem? Eles desligam o satélite quando ele está entrando nessa área e mantém ele desligado até ele sair. Então, isso acaba tendo um efeito que essa nossa região, então, vai ser menos mapeada em termos dos satélites. Claro que existem satélites que você vai ligar nessa região e vai arriscar ver o que acontece, e também tem satélites que são construídos ou têm órbitas tais para evitar esse fenômeno, né? Se você ficar muito afastado da Terra, você não vai ter problemas com isso, mas próximo, né, ao topo o topo da atmosfera, aí e logo que você sai para o espaço, você vai perceber muita movimentação de carga. Isso também quer dizer que se você tem algum tipo de tempestade solar e você tem muitas cargas se aproximando do planeta Terra, nessa região aqui vai ter uma tendência a ter uma maior penetração dessas cargas. Então, essa região vai ser mais bombardeada. Qual é o efeito disso? Provavelmente que estatisticamente, se você for olhar, nós temos uma maior tendência a ter mutações ou então problemas de ordem genética, como por exemplo o câncer, né? Então, esses são os principais efeitos. Alguma pergunta? Não. Não, professor. Ok. Muito bem. Então, a gente está pronto aqui para falar sobre a força magnética. Tá? Eu tenho aqui do lado um aparelhinho, tá, que foi construído justamente para você perceber a força magnética. Aqui embaixo, ó, nessa região, eu tenho uma fonte térmica de elétrons, ou seja, através do aquecimento de um filamento ligado ao negativo de uma bateria, de uma fonte, tá? Eu consigo fazer com que elétrons se desprendam do filamento. Então eu consigo fazer que elétrons caiam do filamento. Quando esses elétrons caem, eu coloco uma diferença de potência elétrica entre essa região daqui de baixo e a região daqui de cima. Isso quer dizer que vai formar um campo elétrico uniforme que vai fazer com que esses elétrons que estão aí soltos, ó, eles vão tender a se afastar da placa positiva e vão ser puxados para a placa, desculpa, eles se afastam da placa negativa aqui de baixo e vão se aproximar com velocidade cada vez maior da placa positiva. Então os elétrons sobem aqui com cada vez mais velocidade. Essa placa de cima ela é furada, né, para permitir que os elétrons que venham chegando nessa direção aqui, sentido, passem pelo orifício. Quando eles passam, eles vão aqui, ó, atravessar essa região. Tá? O que é que tem aqui nessa região? Bem, se você olhar bem, ó, aqui atrás tem uma placa, tá vendo? Uma placa verde foi colocada aqui. Essa placa verde é de material fosforescente. Aqui eu tenho um vácuo, tá? É um vácuo. E aí os elétrons vêm com alta velocidade, entram aqui nessa região e vão passando de raspão nessa placa. Como são muitos elétrons, eles vão se esbarrando aqui no fósforo, o fósforo fosforece e brilha, então você vê aqui, ó, o caminho dos elétrons. Normalmente o caminho desses elétrons é assim, ó, sobe e vai bater aqui na parte de cima do vidro, tá? Então elas vão bater para cá. Quando você tem esse experimento aqui rodando, você liga um campo magnético nessa região aqui, aí você consegue fazer um desvio do feixe de elétrons. Então os feixes de elétrons, em vez de passar assim batido, ele é desviado fazendo uma curva para a direita e vai se arrebentar aqui na placa de baixo. Ok? Então note que com um campo magnético eu consigo fazer uma deflexão do feixe de elétrons, né, fazendo uma curvatura aqui. Observe também aqui nessa imagem que onde os elétrons batem, tá, na superfície, tem um brilho um pouquinho maior, ok? Tá? Isso é interessante, que mostra uma certa quantidade, um maior número de elétrons batendo aqui, ou seja, eu tenho tantos elétrons passando aqui, que chega aqui uma quantidade razoável. Também outra coisa vai acontecer, como os elétrons batem aqui e perdem muita velocidade,
energia vai ser perdida, inclusive na forma luminosa nessa região. Okay? Então você tem duas coisas contribuindo aí para esse aumento de luminosidade. Bem, vamos olhar aqui um ímã, tá? Então eu peguei aqui um ímã que vocês viram nas imagens anteriores e mostrei o campo magnético dele. Agora de forma mais completa. Eu mostrei antes essas argolas aqui maiores, ó. Eu mostrei essas argolas. E aqui você vê que existem outras argolas internas que não são tão abauladas. Lembre que as linhas de campo saem do Polo Norte, dão essa volta aqui, entram pelo Polo Sul e sobem no eixo do ímã. E você vê a circulação. Okay? Observe também que a densidade de linhas de campo é maior nesta região do polo, ó. Ou seja, onde é que o campo magnético é mais intenso? Perto do Polo Norte e perto do Polo Sul. Onde é que ele é menos intenso? Conforme você vai se afastando, ou você chega aqui nessa região, né? Essa região aqui já tem uma menor quantidade de linhas de campo. Bem, você pode pegar essa barrinha e ir dobrando ela, para ela ter um formato aqui, ó, de um U. Quando eu tenho esse formato de U, tá? Eu tenho o Polo Norte aqui à esquerda e o Polo Sul à direita, eu modifico as linhas. Então note que a configuração das linhas está agora diferente. Elas dão a volta assim, ó, elas vão subindo aqui, dão a volta, entra pelo Polo Sul e atravessa o espaço entre o Polo Norte e o Polo Sul. Claro que existem algumas linhas que vão, ó, do Polo Norte, tá, através da barra em si. Mas nessa região aqui tem um campo magnético interessante para a gente. É por isso que a gente está mostrando esses dois ímãs diferentes. Nessa região central aqui, que eu pintei de azul, o campo magnético é aproximadamente uniforme. Por que eu posso dizer isso, que o campo magnético é aproximadamente uniforme? O que é que vocês me dizem aí? Poxa. O que é que a gente sabe sobre? Porque Diga. eu acho que tem alguma coisa a ver com aquelas três linhas de campo magnético ali que estão destacadas ali. Exatamente, Mas elas são aproximadamente paralelas, tá vendo isso? Sempre que você tiver linhas paralelas, o campo magnético então tem um valor único em módulo. Então nessa região aqui, o campo magnético tem o mesmo valor nessa região aqui em todos os pontos. Então eu consegui criar um campo magnético uniforme. É esse campo aqui que a gente vai utilizar para entender a força magnética. Ok? Então perceba aí que eu vou pegar esse campo aqui, eu vou girar ele. Botar do lado de cá, ampliando, tá? Então, se eu amplio ele, eu vejo, ó, que aquelas linhas de campo, elas estavam indo estavam na horizontal, eu girei, botei assim na vertical. Então eu girei aquele ímã, tá? E aí você então tem essa configuração. A gente sabe que as linhas de campo nascem no Polo Norte e vão morrer no Polo Sul. Então a gente sabe que obrigatoriamente aqui embaixo tem um Polo Norte que dá origem a essas linhas, e aqui em cima tem um Polo Sul, né, que vai receber as linhas. As linhas são equiespaçadas e paralelas. Isso mostra então que o campo magnético B em módulo é igual a um número, tipo 2, ou 0,5, ou 0,4 teslas, ok? Ou seja, o campo magnético é igual a alguma constante. Aqui na esquerda está o meu experimento. Eu vou botar uma carga positiva e vou jogar ela com uma certa velocidade.
A gente fez um experimento lá atrás, agora há pouco, a gente colocou uma carga parada perto de um ímã e a gente descobriu que nada acontece. Agora a gente vai fazer um experimento diferente. Eu vou jogar a carga com uma certa velocidade dentro do campo magnético. Bem, se eu examino as minhas possibilidades, eu vejo que eu poderia jogar a carga de várias formas para dentro do campo magnético. Eu poderia, por exemplo, jogar ela assim para cima e para a direita. Se eu fizesse isso, ela ia entrar no campo seguindo essa linha pontilhada. Então, ela ia entrar no campo a um ângulo θ. Quem é o ângulo θ? É o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, o vetor velocidade está para a direita e subindo, o campo magnético está vertical. O ângulo é orientado da velocidade para o campo magnético. E eu escrevo isso dessa seguinte forma: ó, o ângulo é entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, e é do vetor velocidade para o vetor campo magnético. Eu vou chamar esse ângulo de θ. Ok? O valor do ângulo aqui entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é aproximadamente de 60 graus. Dá para ver isso, né? Bem, eu não vou usar esse ângulo, eu poderia, porque eu posso escolher qualquer ângulo para o meu experimento. Eu vou fazer com que ele entre no campo magnético com a velocidade horizontal. Ou seja, qual é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético? Qual é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético? 90 graus. 90 graus. Então ele vai entrar dessa forma. Se eu permito assim, ó, que ele entre, ó, lembre norte e sul aí, ele faz isso. O que é que você percebe desse movimento? Vou passar ele de novo, ó. Lá vai a partícula, ó. O que é que ele fez? Você vai perceber que ele fez uma curva, ó. Ele estava indo para a direita e ele mudou o movimento dele, agora está vindo em sua direção. Então ele fez uma curva. Na animação isso fica meio duvidoso. Então vou passar agora para uma figura, tá, que vai ser melhor de interpretar. Ó, eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa. A gente estava olhando a positiva. A positiva tinha uma velocidade v, tá? E estava dentro de um campo magnético B. E ela faz essa curva aqui, ó. Se ela faz essa curva devido a uma força. Então tá aqui a força magnética, ó. Ela puxa a carga, mudando a trajetória da carga. Se você olhar bem, ó, você tem o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, que é θ, a gente escolheu 90 graus. Mas apareceram outros ângulos aí que não foram escolhidos por a gente. Está no desenho. Está no desenho porque é assim que se dá de forma experimental. O vetor força magnético que aparece, que desvia a carga, ele é perpendicular ao vetor velocidade, então a força magnética é perpendicular ao campo magnético. A força magnética também é perpendicular ao campo magnético. Disse o seguinte, ó, o vetor velocidade e o vetor campo magnético definem um plano e a força magnética é perpendicular a esse plano. Então, a carga aqui dá uma curva, faz uma curva em minha direção. Já a carga de cá, a outra carga, faz uma curva para longe de onde eu estou. Ou seja, o comportamento da carga positiva é 1
o comportamento da carga negativa é outro. Note aí que existe uma certa simetria. Se eu digo que a positiva faz uma curva para a direita, a negativa fez uma curva para a esquerda. O nosso padrão aqui, para a gente conversar, é sempre a positiva. A gente vai imaginar tem uma carga teste positiva, exceto quando for especificado que é uma negativa. Para você entender a negativa, sempre pense assim: se eu tivesse uma carga positiva, ela faria isso. Então a carga negativa faria o inverso disso. Então, em vez de virar para a direita, ela faria uma curva para a esquerda. Note outra coisa importante aí. Como a força magnética é perpendicular à velocidade, essa força magnética que vai causar uma aceleração não vai conseguir mudar o módulo da velocidade. Que a força magnética não consegue mudar o módulo da velocidade, ou seja, se uma carga entra com uma velocidade de 10 metros por segundo em um campo magnético, ela vai seguir com 10 metros por segundo, não vai aumentar a velocidade, nem vai diminuir. Mas a força não é a variação da velocidade? Exatamente. A força que aparece aí é devido à variação não do módulo da velocidade, mas sim da direção e do sentido da velocidade. A força magnética, nesse caso, ela não é uma força tangencial, é uma força em direção ao centro. Ao centro do quê? Ao centro da curvatura definida pela trajetória. Então a força está a 90 graus da velocidade, a força também está a 90 graus do campo magnético. Note que na parte do magnetismo vai ser muito importante a imaginação espacial. Tem dois tipos de pessoas pelo menos, podem haver outras, mas você pode achar essas duas grandes categorias uma forma válida de classificar as pessoas. Tem pessoas que gostam mais da imagem e tem pessoas que gostam mais do texto escrito, da linguagem, tá? Então essa diferença vai fazer com que pessoas que gostem da linguagem tenham mais facilidade com textos, né, com leituras e com avaliações que envolvam texto. Já as pessoas que gostam da imagem vão ter mais facilidade com as relações espaciais, vão ter mais facilidade em visualizar o que está acontecendo e entender as figuras, né? Então, eu não sei como é que cada um de vocês se autoclassifica, mas eu posso dizer o seguinte: estudos mostram que mais mulheres têm facilidade com o texto e mais homens têm facilidade com a imagem, com o pensamento espacial. Estudos também mostram que isso não é uma coisa natural do homem ou da mulher, mas que é possível você, através de treinamento, alterar isso. Ou seja, se uma pessoa tem facilidade com o texto, mas tem dificuldade com imagens, ela pode treinar para desenvolver esta habilidade. Isso foi feito em algumas faculdades, né, algumas universidades, com alunos que são calouros, né, que foram entrando no curso. Então, houve um trabalho de visualização, né, e houve um trabalho de aprimoramento com o texto escrito. E realmente o pessoal descobriu que os grupos melhoraram, né, nessas habilidades. Então isso é interessante, mesmo você tenha dificuldade espacial, é possível treinar e diminuir essa dificuldade. Se você tem dificuldade com texto, é possível treinar e diminuir essa dificuldade. Ok. A força magnética é sempre perpendicular ao plano, definido pela velocidade e pelo campo magnético. Ok? Bem,
A força magnética, em termos de expressão, né, matemática, ela se escreve em termos de vetores dessa forma aqui. Você deve achar isso esquisito, ok? A força magnética é igual a o produto da carga vezes o produto de dois vetores. E é um produto especial, que tem aqui um símbolo entre os vetores. Isso é chamado de produto vetorial. Ok? Então, nós não estudamos produtos vetoriais, né? No curso de vocês, eu acho que vocês não viram isso ainda. Eu vou estar aqui dizendo o que é um produto vetorial, mas a gente tem formas simples de tratar esse produto vetorial. O que é esse produto vetorial? Então a gente vai se debruçar um pouquinho sobre isso. História curta, ok? Essa expressão aqui pode ser traduzida na seguinte: o módulo da força magnética é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno de θ. Ou seja, o módulo da força magnética é igual ao produto dos seguintes itens: produto da intensidade da carga, o módulo da velocidade da carga, o módulo do campo magnético e o seno do ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético, que a gente chamou lá atrás de θ. Lembre que θ pode ter qualquer valor. No nosso exemplo, θ foi, por exemplo, 90 graus. Mas a gente mostrou que θ poderia ser 60 graus, tá? Ou outro valor qualquer. Então note aí, ó, que é só multiplicação. Determinar os módulos e multiplicar. A carga, quando a gente bota o símbolo Q, ele não tem sinal de positivo ou negativo. É sempre positivo. A velocidade, por ser módulo, é positiva. O campo magnético também é positivo. O ângulo θ, se você se restringir entre 0 e 90 graus, também vai ser positivo. Então você vai ter aqui uma força magnética em módulo positivo. A força magnética é sempre desculpe, de começar de novo. A força magnética é sempre perpendicular ao plano definido pela velocidade e pelo campo magnético. Estou reforçando isso várias vezes. Essa afirmativa, junto com essa expressão, resolve o problema da força magnética. Mas exatamente o que é a força magnética? Eu teria que escrever isso assim, ó, o módulo da força magnética. Poderia até corrigir isso aqui, essa expressão não está certa, não. Deixa eu dar uma correção aqui. Ver se eu consigo. Essa expressão não me dá o módulo, não me dá a força magnética vetorial mesmo. Então, a força magnética como vetor, fica assim, ó, o valor da carga vezes o determinante da seguinte matriz. Vocês já viram determinante de matriz? Vocês já viram determinante de matriz? Bem, vão ficar me devendo essa resposta, tá? Ok. Então, vamos utilizar essas coisas aqui para a gente estar exercitando um pouco. Eu vou imaginar o seguinte, ó, que eu tenho uma carga positiva, cuja intensidade é Q. Eu tenho uma velocidade
V. Eu tenho uma região aqui onde existe um campo magnético. Para cima. Vamos colocar aqui uns valores. Eu vou dizer que Q é igual a 6 microcoulombs, que a velocidade V em módulo é igual a, vou colocar aqui, 1 vezes 10 elevado à quinta metros por segundo. Lembre que eu estou falando de um feixe de elétron no vácuo. Na verdade, esse valor é 10 a sexta. Eu botei um pouquinho menor. E o campo magnético B, vamos colocar aqui, 0,5 Tesla. Muito bem. Então, se eu quero calcular o módulo da força magnética, eu tenho que perceber o ângulo, né? Qual é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético? Dá para ver que a velocidade é para a direita, o ângulo é para cima, então eu tenho aqui 90 graus. Eu estou pronto, então, para calcular o módulo da força magnética. O módulo da força magnética vai ser igual a o valor da carga, o módulo da velocidade, o módulo do campo magnético B, multiplicado pelo seno do ângulo. Muito bem. Substituindo os valores, eu vou ter 6 microcoulombs, fica 6 vezes 10 elevado a menos 6 do micro, vezes a velocidade, que é 1 vezes 10 elevado à quinta metros por segundo, e o campo magnético 0,5 Tesla multiplicado pelo seno de 90 graus. Se você fizer essa conta aí, você vai descobrir o valor da força magnética. Em módulo. Então, eu vou ter aqui 6 vezes 1 vezes meio, vai dar 3. Seno de 90. Lembrar que isso aqui é 1. Vezes 10. Eu tenho menos 6 vezes 5, vai dar menos 1. Então, eu vou ter menos 1. E a minha unidade vai ser newtons. Se quiser, você pode escrever isso como sendo 0,3 newtons. Vai dar a mesma coisa. Sendo essa aqui minha resposta para o módulo. Falta direção e sentido, ok? Direção e sentido a gente vai especificar usando o que a gente chama da regra da mão direita. A regra da mão direita satisfaz o produto vetorial. Se você estender a sua mão direita
regra da mão direita. Você pode usar o dedão para mostrar a direção do vetor velocidade. E os dedos para mostrar a direção do campo magnético. E o vetor força, como é perpendicular a esses dois vetores, fica então assim, ó, saindo da palma da mão. A gente usa esse símbolo aí para representar um vetor perpendicular à página. Então, em termos de legenda, pode pensar assim, ó, isso aqui é um vetor saindo da página, isso aqui é um vetor entrando na página. Como se fosse uma flecha, né? A ponta de uma flecha. Vou botar aqui só simbolicamente, saindo e entrando. Isso aqui então é minha legenda. Atenção aí, a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar, atenção, a ideia aqui, ó, da regra da mão direita. Ok? Se ninguém... Vocês têm mais alguma pergunta? Não, aqui não. Ok. Não. A gente vai voltar aqui a essa regra da mão direita, ó. Eu estou usando aqui, ó, no vídeo, minha mão, tá? Eu vou conseguir com a mão direita especificar a direção da força magnética que atua sobre uma carga em movimento dentro de um campo magnético. Eu vou com o dedão representar o vetor velocidade, com os outros dedos eu vou representar a direção e sentido do campo magnético. A força magnética, então, ela está aqui, ó, perpendicular ao vetor velocidade, perpendicular ao vetor campo magnético, e saindo da própria palma da mão. Se ela sai da palma da mão, a força magnética é perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo magnético. Lembre que este ângulo aqui entre a velocidade e o campo magnético pode ser de qualquer valor. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Eu não. Tá, Não, professor. na próxima aula vocês vão ter que exercitar isso, viu? Tentar usar isso para aprender a usar a regra da mão direita com a força magnética. Tá bom, gente. Então a gente vai parar por aqui, tá? Tenham uma boa noite e joguem duro aí na avaliação. Tranquilo? Beleza. Certo, professor. Tá bom. Ok. Boa Boa noite. Boa noite. noite.